Vamos orar pela serva de Deus. Senhor, te agradecemos pela vida da tua filha, que a tua graça, o teu amor seja abundante sobre a vida dela, de forma que ela possa mais uma vez ser um instrumento nas tuas mãos. Te damos graças pela vida dela, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Como eu sempre faço, né? Vou dar um tempinho para você ir no banheiro. Esse é o momento que você tem. Porque a gente teve um momento de adoração, de falar com o nosso Pai, né, de se quebrantar diante dele. E agora vai vir a hora da palavra, dele falar conosco. Então agora nesse momento, para que você não se distraia, vai fazer o que você tiver que fazer agora, faça agora. Que é esse momento que dá para você fazer alguma coisa, tá bom, amados? E continuando aqui, o que meu esposo disse, a gente agradece a todos, né, que têm estado conosco, que Deus possa falar profundamente com vocês em cada live, em cada culto que a gente vier a fazer, porque, como ele mesmo disse, o nosso propósito é levar a palavra, né, uma forma da gente também se comunicar com os membros de lá da nossa igreja, da nossa congregação, e falar do amor de Deus, né, amados, porque esse é o propósito de todo cristão. Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer que vocês possam, sabe, continuar seguindo, continuar curtindo. Segue lá, a gente tá com o YouTube. Só que a gente não tá ainda ele direto, né? Assim, a gente vai colocando as mensagens para lá. Então, vai lá no YouTube, segue lá no YouTube, segue no Instagram, segue no Facebook, para que vocês consigam sempre receber as notificações, amém? Então vamos orar, eu quero orar mais uma vez, né? Falar com o nosso Pai, com o nosso Senhor, para que depois nós possamos entrar no que o Senhor quer para nós, amém, amados? Pai amado e adorado, eis-nos aqui diante de Ti, eis-nos aqui, Senhor, diante do nosso Senhor, do nosso Deus. Senhor, dá razão de continuarmos, de prosseguirmos, Pai, até mesmo de estarmos de pé, Senhor, porque ai de Ti se não for, ai de nós se não fosse o Senhor, Pai. Eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, a vida de cada um, Senhor, que se encontra, sabe, aqui, Senhor, sabe, ouvindo, Senhor, a Tua palavra, cada família aqui representada, Senhor, toca de uma forma diferente, Pai, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa transformar, Senhor, que o Senhor possa operar com o Teu poder, com a Tua glória, mas que a Sua vontade soberana prevaleça, porque verdadeiramente nós necessitamos da Tua presença, Senhor, nós necessitamos do Teu agir sobre as nossas vidas, Pai, que o Senhor possa tocar em nós, Senhor, de maneira diferente, que nós possamos sentir o Teu toque, Pai, que nós possamos, Senhor, verdadeiramente, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor, e seguir os Teus passos, Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor, vai quebrantando os nossos corações, Senhor, vai, Senhor, agindo com o Teu poder, Senhor, naquilo que tem impedido o Teu agir nas nossas vidas, Pai, mas que a Sua vontade soberana prevaleça, que a última palavra seja a Sua na vida de cada um de nós, porque o que nós necessitamos vem de Ti, Senhor, vem de estar na Tua presença, Pai, vem de nos quebrantar a cada dia, Pai, porque o Senhor é quem nos mantém de pé, Senhor, o Senhor é que nos mantém firmes e constantes, Pai, e eu coloco nas Tuas mãos, meu Senhor, que a Sua vontade soberana prevaleça sobre nós, porque nós necessitamos de Ti, Senhor, de Ti. Toma a frente, Pai, que não seja eu a falar, Pai, mas o Teu Espírito sobre a minha vida, Pai, e que, como a Tua palavra corta para os dois lados, Pai, que eu também saia, Pai, daqui, renovada, restaurada, Pai, porque nós cremos num Deus poderoso, Pai, e eu coloco tudo nas Tuas mãos. Não sei quem assistiu, né, no outro culto passado. No culto passado eu preguei... não, obrigado. Ao vivo, amados. No culto passado eu preguei sobre Ezequiel e hoje é a segunda parte de Ezequiel. Amém? A segunda parte do sermão que o Senhor me deu. Como, não sei se vocês lembram, eu relutei com essa mensagem, mas o Senhor, Ele tinha me falado já que seria essa a mensagem.
Só que eu tava, não quero pregar essa mensagem e tudo mais, né? Como eu falei, nós falamos tanto do povo de Israel, mas a gente é teimoso, igualzinho. Entendeu? A gente fala tanto, mas acaba sendo teimoso igualzinho. Aí eu fui para outra mensagem e ele praticamente tornou o céu de bronze. Eu não consegui terminar aquela mensagem. Aí ele foi falando assim, eu já falei para você que não é aí que eu quero você. Você, amém, pai, amém, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. E foi essa palavra que o Senhor me deu na quinta passada e hoje é a continuação dela. E ela se encontra lá em Ezequiel 37, 1:12, que diz... eu espero que vocês tenham voltado, amados. Ô, glória, meu Deus, esqueci. Voltaram agora? Já estão tudo sentadinho? Vamos para a palavra? Ezequiel 37, do 1 ao 12, amém? E diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Cadê o sonzinho? Tá ruim? Meu Deus. Ezequiel 37, 1:12, amados, de novo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados, portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aleluias. Glória a Deus. Quando a gente vê essa palavra, né, o tema que o Senhor me deu foi a restauração espiritual que precisamos vem de Deus. E quando a gente vê essa palavra, a gente vê que Deus pode tudo. Ele pode tudo em nossas vidas. E quando ele fala a Israel, ele está falando ao povo escolhido dele. Ele está falando ao povo dele. Ele não está falando a pessoas que não conhecem, que nunca se entregaram a Deus. Não, ele está falando ao povo dele. Entendeu? Então ele está falando ao povo dele que sim, a restauração vem dele. Independente de como estivermos. Porque quando a gente fala de morto, a gente fala do espiritual.
Quantas vezes nós estamos mortos espiritualmente diante de Deus? E como eu falei na semana passada, quantas pessoas estão na igreja, sabe? Estão dentro da igreja e estão mortos diante de Deus. Mas não foi para isso que Ele me chamou e que Ele te chamou. Ele nos chamou para nos dar vida, para termos vida e vida em abundância. Vida que as outras pessoas possam olhar para nós e verem Ele em nós e quererem sim esse Senhor na vida delas. É isso que o Senhor nos chamou. E eu falei de muitas coisas, mas eu vou falar o meu finalzinho, porque senão vai ficar muito extenso. Então eu falei sobre os propósitos de Deus. Eu citei sobre o propósito de Deus, porque a gente vê lá no versículo. Deixa eu ver aqui só para não sair. Aleluias. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair do Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aqui a gente vê o propósito de Deus se cumprindo, né? Independente, como eu falei, muitas vezes a gente acha que está bem espiritualmente. Mas eu não estou querendo dizer que Ezequiel não estava, porque quando você olha para o livro dele, Ezequiel era o cara, espiritualmente dizendo. Eu estou querendo dizer que às vezes a gente acha que nós estamos bem espiritualmente porque a gente faz alguma coisa, Deus nos usa para algo e a gente é o instrumento dele naquele momento. Mas como eu disse, o Senhor, quando quer cumprir os propósitos, Ele usa quem Ele quer, independente do estado. E aí a gente vai para a mula que o Senhor, a jumenta que o Senhor usou, né, de Balaão, e até mesmo Balaão. Porque você vê que Balaão, ele era para os dois lados. Entendeu? Então, assim, se Deus tiver que usar, Ele vai usar. Então, nós, como servos de Deus, a gente tem que ter o quê? Fruto. Porque é pelos frutos que se conhecem as árvores. Então, isso de ser usado ou não tem nada a ver conosco. A gente, como Senhor, é o fruto. É o que a minha árvore está produzindo. São bons frutos, frutos que edificam, frutos que dão vida, frutos que, sabe, as pessoas olham para mim e falam, pô, meu Deus, verdadeiramente é uma serva de Deus por causa dos meus frutos. É isso que Deus quer de nós. E quando eu continuei falando, eu falei de alguns pontos que o Senhor foi me revelando. E Ele falou Ih, meu Deus, glória. Ele falou também eu falei também do meu ponto, sobre plenitude do Espírito, que é aquela parte, e eis que os ossos estavam sequíssimos, né? Então, a gente vê que aquele homem estava cheio do Espírito Santo do Senhor, porque ele estava passando e ele viu aqueles ossos secos. E a plenitude do Espírito tem que ser algo que nós, sabe, queiramos para as nossas vidas. A gente tem que ter sede, sabe, de querer mais de Deus. A gente tem que ser igual aquela corça do Salmo que diz como as corças anseiam pelas águas. Nós temos que ansiar por essa presença nas nossas vidas, para que a cada dia a gente venha ser cada dia mais cheio do Senhor, mais cheio, sabe, não paralisar, não parar no meio do caminho. Eu fui usado agora, eu fui usado em um determinado momento, ou contar histórias do passado. Não, a gente tem que ser constante. A gente não pode ter experiências somente num determinado momento da nossa vida. A gente tem que ter experiências constantes com o Senhor todos os dias. Por isso a necessidade da plenitude do Espírito. E quando eu fui para o terceiro ponto, eu falei sobre demonstrar sua fé e confiança na soberania de Deus. Porque naquela parte que ele diz, e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, Tu o sabes. Né? Aqui ele expressa, sabe, a confiança e a fé no Senhor. Né? Porque quando a gente vai para a palavra de Deus, o Senhor fala que o amor lança fora o medo. Então, quando a gente, sabe, entende esse amor que Deus tem para conosco, a gente confia, o medo ele desaparece, porque a nossa confiança está em Deus. E a gente sabe que o que Ele tem para nós é melhor. Sabe, o que Ele tem para nós vai muito mais além daquilo que a gente pede ou pensa. Aí quando eu fui para o quarto ponto, eu falei sobre intimidade, que foi aquela parte. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor.
né? Quando a gente vai para a intimidade, é necessário ter um relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente acha que, uma vez no dia, ou, eu vou, como religiosidade, eu vou fazer isso porque eu sou obrigado, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, não sei. Mas a gente se esquece que quando a gente conhece alguém, se a gente não tiver uma intimidade com aquela pessoa, não tem como ser amigo dela. Se eu não contar, sabe, as minhas mazelas, as coisas que me afligem para ela, se eu não tiver um relacionamento com ela, como ela vai ser minha amiga? Entendeu? A amizade, ela nasce assim, de um relacionamento entre uma e outra pessoa. Eu falar com ela, mas eu ouvir a palavra dela, eu ouvir o que ela tem para me dizer. E quando a gente vai para o Senhor, a gente ouve da onde? Da palavra dele. Mas quantas vezes nós deixamos a palavra dele de lado? A gente não quer ouvir, não quer ter esse relacionamento com Deus. A gente só quer falar, conversar, falar e pedir. Só que é isso. Mas se a gente não tiver intimidade com o Senhor, não tem como continuar, não tem como a gente prosseguir nessa caminhada que a gente tem. E quando eu fui para o 5º ponto, eu falei, naquela parte que diz, então profetizei como se me deu ordem. E fala de obediência. Aqui a gente vê que ele obedeceu. Se ele não tivesse obedecido, não ia acontecer, não ia ter todo aquele movimento. Se ele não tivesse obedecido, aqueles ossos não iam reviver, mas ele obedeceu. E eu falei sobre isso na semana passada, que eu falei que o mundo musical o ambiente muda, né? Tudo muda. E quando eu falei sobre obediência, eu falei que a obediência era, sabe, eu esqueci o nome que eu citei, mas para que eu venha receber as promessas, eu tenho que obedecer. E a gente vai na palavra dele que fala, né? Se atentamente ouvir a tua voz e obedecer. E se eu ouvir a tua voz e obedecer, quer dizer que tudo vai acontecer, né? Eu esqueci o louvor, mas ele fala, se eu obedecer, as bênçãos sobrevirão sobre a minha vida. Então, a obediência é algo essencial para as nossas vidas. E eu finalizei, né, falando sobre que o que Deus quer de nós em relação a essa palavra é uma restauração espiritual. Eu creio que não foi à toa que o Senhor me deu. Ele tem algo para nós. Eu tenho visto uma igreja apática, uma igreja que tem dormido. E na palavra dele diz, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Deus quer despertar a igreja dele. Ele quer esclarecer a igreja dele. Ele não nos chamou para a gente ficar paralisados, com medo e todo, encolhidinho. Não, ele chamou para que a gente venha se levantar, para que a gente venha, tomar posse do que ele tem para nós, para que a gente venha, assim, ser diferença, para que a gente venha, assim, ser luz. Foi para isso que a gente foi chamado. Eu estava lendo um livro hoje muito interessante, porque a gente foi chamado. E quando a gente fala de chamado, não foi eu quero ser chamada, não. Ele nos escolheu desde o ventre das nossas mães. Nós fomos chamados. E quando ele chama para guardar, amados. Você acha que ele chama porque ele ama, amados? Porque às vezes a gente esquece do amor de Deus, esse amor incondicional que ele tem por nós. Por isso, por a gente não conhecer esse amor, a nossa intimidade com Deus, o que nós somos em Cristo, aí a gente se abate por qualquer coisa. Mas o Senhor nos chama hoje para levantar, para nos reerguer como uma igreja, uma igreja que sim, gente, que sim se posiciona, que sim faz a diferença. Foi para isso que Deus nos chamou. E Ele nos chama Ele quer restaurar as nossas vidas, mesmo parecendo que não tem solução. Mas para Ele tem. Para Ele tem. E continua, e continuando, o 6º ponto que o Senhor me deu. E diz assim, a parte que diz assim: e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço. Amém, amados.
E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço. Os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Aqui a gente vê a manifestação do poder de Deus através de milagres. E era enquanto essa manifestação ocorreu, enquanto ele abria a boca. Se ele ficasse de boca fechada, se ele ficasse, com medo, não vou falar não, não dá, eu não posso falar isso. Vão pensar que eu sou doido, que eu tô doidinho, que eu tô maluco. Mas não, ele foi e falou, ele foi através das palavras proferidas, aqueles ossos tiveram vida. E tem algo interessante que eu tô lendo no livro, um livro agora, que é Ativando o Espírito da Fé, que declara assim: quando eu creio e falo, meu Deus é quem faz. Basta a gente crer e falar com a nossa boca. Porque quando a gente fala, é como se eu estivesse assim, assinando, né? Tipo assim, eu tô com um documento para mim passar para alguém, né? Tipo que eu quero passar uma casa para alguém. Eu estou somente com aquele documento. Se eu não assinar o documento, ele vai para outra pessoa? Não. É tipo a nossa palavra proferida. Se eu creio, tipo assim, eu creio é o documento. Se eu não assinar, se eu não proferir, não é meu. A coisa não acontece. E é isso que Deus quer falar para nós em relação a esse ponto. Se eu não adianta somente eu crer, eu tenho que falar, eu tenho que proferir com a minha boca. Não podemos nos esquecer também que a manifestação do poder de Deus, porque quando a gente fala do poder de Deus, a gente fala de muitas, né? A gente fala de milagres, a gente fala daquelas operações, né? Aquelas operações que é tipo sobrenatural, né? O sobrenatural de Deus acontecendo, que é quando um braço que é pequeno, ele se estende e tudo mais, né? Então a gente vê muito essas operações de milagres, esse sobrenatural de Deus acontecer em lugares que verdadeiramente necessitam ouvir. Tipo assim, lugares que não se podem ouvir a palavra de Deus, sabe? Esses lugares que não se admite ter uma igreja lá cristã ou pregar a palavra de Deus. E quando é nesses lugares, nós vemos sim uma manifestação sobrenatural de Deus. E nisso aí eu tenho até um pastor lá no meu Face. Chegamos eu e o Semar a fazer um curso com ele de missões, se eu não me engano. E ele tá lá no Paquistão. E lá, quando ele contando os relatos dele, e ele fala sobre os meninos, 2 crianças que não podiam andar, estavam paralisadas das pernas e que tiveram as pernas boas. Por quê? Porque Deus foi a maneira de Deus falar com aquele povo, sabe? Deles crerem que verdadeiramente há um Deus, né? Mas para nós hoje, que nós cremos em Deus, nós que cremos em Deus, sabemos que há um Deus. O que resta para nós, amados, é confiar nesse Deus, sabe? É depositar verdadeiramente a nossa confiança nele. Como foi o anterior, em relação à fé. Se a gente não deposita a nossa confiança em Deus, é como se a gente não cresce nele. O 7º ponto que eu irei abordar diz: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos para que vivam. Né? Esse 7º ponto é a vida espiritual vem do Espírito. Né? E quando a gente vai para a vida espiritual, a gente fala sobre Nicodemos. Né? Nicodemos, ele era um doutor, né, lá da lei. E ele foi ter com o Senhor Jesus e o Senhor falou para ele, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Entendeu? Então é necessário nascer de novo. Sabe? É necessário nascer do Espírito. Se o Espírito não for o primordial na minha e na tua vida, a gente morre espiritualmente. É igual eu falei na semana passada, aquele a qual nós alimentamos é o que vai ganhar. Se eu alimento a minha carne, sabe? Se eu alimento os meus desejos, se eu alimento os meus medos, os meus impulsos, se eu alimento a minha fraqueza, porque tudo isso é o quê? Fraqueza. Se eu alimento isso, quem vai dominar sobre a minha vida? A carne.
Agora, se eu alimento o meu espiritual, sabe, que é ali o meu dia a dia com o Senhor, Ele me derramando sobre Ele, e eu falando assim da minha limitação, é porque não somos perfeitos, amados. Eu me despindo mesmo verdadeiramente diante dEle, falando, Senhor, aqui, eu sou isso aqui, Senhor, mas eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor toque, eu preciso que o Senhor faça a obra, sabe? Não tem aquela música que o pessoal gosta tanto de cantar, mexe com a minha estrutura? É isso. Mexer com a estrutura é você permitir que Deus tire o que te afasta da presença dEle. Mas não, sabe? A gente louva, sabe? Tantos louvores aí e fica alheio ao que aquilo ali se refere, amados. Mexer com a estrutura, amados, é você praticamente ficar sem andar, filho. Já pensou? Mexer com a tua estrutura. Você se mexe com a tua estrutura, você nem andar direito, você anda. Mas Deus quer nessa noite, sim, mexer com a tua estrutura para que você não ande por caminhos errados. Para que quando se for para rastejar, você rasteje mais para a presença dEle. É isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós venhamos a cada dia estar sedentos dEle. Querer mais e mais dEle. Saber que a única razão de tudo na nossa vida é Ele. É Ele. Aí, quando eu lembro do apóstolo Pedro, quando todo mundo largou Jesus... E ele virou e falou assim, o Senhor falou assim, você não vai também? Para onde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? As palavras de vida eterna, esse amor incondicional, mesmo sendo falhos, ingratos, infiéis, só vem dele, amados. Só dele. Aleluia. O 8º ponto que eu iria abordar diz: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Então o 8º ponto fala sobre: é preciso alguém para se colocar na brecha. Para que o exército se levante. Para que o exército se levante. Quando fazemos isso, nos colocamos na brecha. Né? Porque quando eu falo de brecha, gente... é você se colocar ali, para interceder, se colocar ali para edificar vidas, sabe? Você se colocar onde você tá vendo que tem algo que possa entrar ali, e você se colocar assim para orar. Senhor, eu tô vendo uma brecha na minha vida, tô vendo uma brecha, Senhor. Mas eu, em nome de Jesus, autoridade, amado, Deus nos deu autoridade. Em nome de Jesus, eu vou tapar essa brecha. Porque, gente, a gente tem o Espírito Santo. Quando a gente não tinha o Espírito Santo, tudo bem. Agora a gente tem o Espírito Santo, a gente pode dizer não. A gente pode sim resistir à ação do maligno sobre as nossas vidas, sim. Mas tudo em Cristo, amados. É tudo isso aí à medida que a gente se dedica a Ele, que a gente se entrega a Ele. Seja para restaurar, ou renovar, ou recuperar uma vida, ou libertar uma vida. Quantas vezes Deus nos coloca pessoas na nossa vida para que a gente venha reerguer, levantar e ser um homem ou uma mulher de Deus ali para aquela pessoa, para falar palavras que venham edificar a sua vida, fortalecer a sua vida. Mas muitas vezes nós não queremos entrar na brecha, amados. A gente quer ficar ali no nosso ladinho, nossa vidinha, em tudo. A gente só quer saber de nós mesmos. É tão interessante isso, que quando a gente tem esse íntimo com o Senhor, que eu falei lá atrás, Ele, vai falando pra gente o que tem nos afastado dele. E quando o ego domina, amados, está faltando a gente se render mais a Deus. Se o ego tem operado em nossas vidas, a gente está faltando se quebrantar mais, se dedicar mais. E falar para o Senhor, Senhor, meu ego não. Gente, quem tem que dominar a gente não é o ego. Quem tem que governar a nossa vida é o Senhor. Aleluias. O 9º ponto que eu irei abordar diz: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram
e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Aqui a gente vê a revelação de Deus a Ezequiel, dizendo que era o povo dele, como eu falei lá anteriormente. Né? E a gente vê também que esse ponto é o 9º ponto, que ele quer dizer sobre autorresponsabilidade. É algo que tem se distanciado das nossas vidas, né? Porque a gente é como se diz, a gente sempre esqueci o termo. A gente fica, quão miserável eu sou, tipo, sabe? Ai, eu sou coitado, eu sou pobre coitado, eu não posso. É assim que a gente costuma fazer, sabe? Se autodenegrir, falar que a gente é coitadinho e que a gente não vai suportar e que isso é muito grande pra gente. Mas é o interessante da autorresponsabilidade, porque a autorresponsabilidade, ela está associada à nossa capacidade de responsabilizarmos a nós mesmos por tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Então, quando a gente dá uma de pobre coitado, sempre tem um culpado. Nunca somos nós. Mas quando a gente vai para a autorresponsabilidade, a gente se responsabiliza. A gente sabe que se está acontecendo aquilo na nossa vida, a culpa é nossa. A gente que deu brecha, a gente que, sabe, falou demais, a gente que se distanciou muito dos propósitos que Deus tinha para nós. Então, quando a gente usa a autorresponsabilidade, as coisas mudam, amados. Porque quando a gente usa ela, a gente vê que a gente precisa se arrepender. A gente vê que a gente precisa do arrependimento. Agora, quando eu coloco outras pessoas, ou o foco, sabe, do que eu estou passando em outras coisas, sem ser em mim mesmo, como a culpa fosse minha, eu não preciso de me arrepender de nada. E como vai vir a cura se eu não tiver arrependimento? Como a gente vai, sabe, se chegar a Deus se eu não me arrepender, amados? Na palavra de Deus diz, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, se nós nos arrependermos, se nós tivermos autorresponsabilidade em relação ao que temos passado e falarmos que a culpa é nossa e nos arrependermos por aquilo que está acontecendo, a gente vai ter os nossos pecados cancelados, amados. O 10º ponto que eu irei abordar diz: portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então, o 10º ponto é profetiza. Seja um profeta nesse tempo. O profeta só fala o que Deus manda. E quando você olha o relato do profetizar nesse Ezequiel 37, do 1 ao 12, você vê 7 termos relacionados. É profetiza, profetizei, são 7. E os 7 vocês sabem que é perfeição. Então isso nos mostra que Deus quer perfeição de nós. Daí você pode falar, mas não tem como eu ser perfeito. Amados, não tem como eu ser perfeita aos olhos de ninguém. Não tem como. Mas eu posso sim ser perfeita aos olhos de Deus. Sabe como? Me rendendo a Ele e fazendo o que Ele manda. Obedecendo os seus mandamentos, amados. Se eu fizer isso, eu vou ser perfeita aos olhos do meu Pai. Porque Ele vai olhar para mim e vai falar, olha minha filha, que tá ali, ó, se rendendo a mim, sabe? Se permitindo ser moldada, se permitindo, sabe, a cada dia, as mazelas, porque o que a gente tem é mazelas, amados, cheio de mazela. As mazelas saírem do corpo dela, sabe? Os traumas, as coisas que afetam ela saírem dela para ela poder se chegar a mim e obedecer a minha palavra. Quantas vezes eu não queria fazer algo e fiz porque era para Deus. É isso que Deus quer de nós. Ele não quer, sabe, a perfeição que o pessoal acha que você... Ele quer que você obedeça. Ele quer que nós venhamos a obedecer a Ele. Somente obediência. Né? E quando você vai para a palavra dele, você vê aqueles dois filhos, né? Que um falou, eu vou, pai, te ajudar. Não sei se foi servos ou filho. Eu vou te ajudar. E o outro falou assim, eu não vou. O que falou que ia não foi.
Agora, o que falou que não ia, esse foi. E aí o texto continua. De quem o Senhor se agradou? Daquele que falou que não ia e foi. Então, às vezes eu posso pensar algo de não querer, de não fazer, mas se eu fizer, se eu, me render a cada dia, o Senhor vai estar olhando para mim e vai falar, meu Deus, minha filha tá se rendendo a mim, minha filha, sabe? É isso que Deus quer de mim e de você, amados. Mas não, às vezes a gente coloca, um impedimento tão grande, mas tão grande nas nossas vidas para nos afastar dos propósitos de Deus. E a gente esquece desse amor incondicional dele por nós. A gente esquece dessa entrega toda dele por nós. A gente esquece que a gente só tá aqui por causa dele. É algo que eu falo muito com o Senhor. É porque quando a gente tem uma experiência real com Deus, a gente chega à compreensão de Pedro. Para onde eu irei se tu tens as palavras de vida eterna? Não adianta. Para onde eu irei? O que eu vou fazer se nesse mundo só tem podridão, amados? Esse mundo só tem podridão, só tem coisa, que nos arrasta para o fundo do poço. São prazeres que é só na hora. Gente, eu fui do mundo. Os amigos é só para aquele momento ali de confraternização. Se eu estiver passando fome, tá nem aí. É a maior parte. Não vou generalizar, porque não se pode generalizar. Mas a maior parte é assim, amados. E tá ali aquela felicidade, é só ali. Quantas vezes eu tava lá no mundo, festejando e um montão de coisa. Quando eu chegava em casa, eu ia pra rua, amados. Sozinha, andando no meio da rua igual uma doida, igual uma louca. Porque eu tinha um vazio dentro de mim. E esse vazio só é preenchido por Cristo. Às vezes você tá aí, com um vazio dentro de você. Você tá aí passando por medo. Você tá aí passando por frustração. Porque você quer, amado. O Senhor, Ele nos tá aqui para nos dar vida em abundância. Mas às vezes a gente tá assim na presença dEle, com uma vida medíocre. Porque a gente não permite a ação dEle completa nas nossas vidas. É como se a nossa casa, o nosso corpo fosse uma casa e eu falasse pro Senhor, Senhor, eu só vou te dar a minha sala. Eu não quero te dar o meu quarto, eu não quero que o Senhor entre no meu quarto, eu não quero que o Senhor entre na minha cozinha. Eu só quero que o Senhor fique na minha sala, pronto e acabou. Você acha que como ele vai fazer alguma coisa só ali naquele cômodo? Não tem como, amados. Se a gente não der tudo, o controle todo da nossa vida para Deus, não tem como. Então, amados, que nós possamos verdadeiramente se entregar a Cristo. É fácil? Não é. Não é, sabe por quê? Porque a gente tem a carne, a gente tem a carne decaída. A natureza decaída. E a natureza decaída quer o quê? Ela quer ficar longe de Deus. Ela quer as coisas que satisfazem a carne, a fraqueza dela. Aquilo ali que ela acha que tá satisfazendo ela naquele momento, mas não satisfaz nada, amados. É só aquele momento. Mas o que Deus tem para mim e para você vai muito mais além, amados. Vai muito mais além do que isso. Vai muito mais além, do que você vir para dentro da casa do Senhor, você orar ao Senhor, ou você por religiosidade lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Sei o que mais, amados. Ele quer que você se renda a Ele por completo. Ele quer que você, se entregue a Ele lá no teu secreto, como meu marido pregou no domingo passado. Que você pega no teu secreto e você se entregue a Ele. Você, rasgue tuas vestes diante do Senhor e fale para Ele quem você é, amados. O que eu falo muito para Ele é, Senhor, eu não preciso me maquiar diante de Ti. Eu não preciso colocar uma máscara, uma fantasia diante de Ti, porque eu sou isso aqui, Pai. Eu sou isso aqui, eu preciso a cada dia ser moldada por Ti. Então, amados, o Senhor quer que nós venhamos levantar como uma igreja que ama verdadeiramente a esse Deus. Uma igreja que se renda verdadeiramente a esse Deus. Que não, coloque limites para a atuação dele nas nossas vidas. Que não coloque impedimentos para fazer a obra dele. Ou para, se render a ele. E não é isso que o Senhor quer de mim e de você, amados. Se for isso, por que a gente está na presença dele? Melhor ficar no mundão, amados. Aí você faz o que você quer, ouve quem você quer. Mas quando a gente está na presença de Deus, amados, a gente tem que se render por completo. Sabe para quê? Algo interessante que eu vi hoje.
Eu não sou muito de ficar vendo o Face, não, mas eu gosto desse missionário, né, que eu vejo, esse pastor que é missionário. E ele estava falando algo muito interessante de um homem que se converteu. Eu até botei o nome do Tiago e do Lucas lá, não sei se vocês vão conseguir ver, porque é um grupo fechado. Porque ele não pode ficar postando muitas coisas, porque eles já fecharam outro Facebook dele. Então, ele posta coisas, sabe, lá com somente com esse grupo. E ele estava falando de um homem, sabe, que se converteu lá e a família rejeitou ele. A família virou para ele e falou para ele que não queria mais ele em casa. E lá é assim, quando a família rejeita ele, porque lá é só aquela religião deles que eles podem seguir. Se você seguir o cristianismo, filho, você é banido. Banido do meio da sua família. E ele falou assim, quando esse é banido, ele vira mendigo. Porque ninguém aceita essa pessoa. Mas sabe o que ele falou? Sabe, que tá me fazendo até agora queimar por dentro. Ele virou e falou assim, eu morro, mais ou menos assim, eu não vou lembrar direito como ele falou, mas foi mais ou menos assim. Eu nasci para Cristo, eu morro por esse Cristo. Se eu nasci para ele agora, eu morro por ele também, mais ou menos isso que ele falou. Quando ele falou do morrer para Cristo, a família dele ficou impactada. Porque ela falou assim, como é que pode uma pessoa querer morrer por uma fantasia, morrer para algo que não existe? Então, quando a gente morre espiritualmente para nós, a gente consegue alcançar outras pessoas. E através desse posicionamento dele, ele ganhou a outra aldeia, toda a família, a outra aldeia, toda aquela região, amados. Então, o nosso posicionamento de morrer é para ganhar outras almas, amados. Esse posicionamento de eu morrer, se eu estiver dentro da igreja e não permitir a ação completa do Senhor, ninguém se converte, sabe? Ninguém quer nada com o Senhor. Mas se eu morro para mim, se eu morro para o meu eu, para minha vontade, porque eu acho e penso, Cristo é pregado através das nossas vidas. E é isso que Ele quer. É isso que Ele quer, amados. Então que nós possamos verdadeiramente, sabe, morrer para as coisas que nos afastam desse Deus, morrer para as coisas que, sabe, nos distancia desse Deus, porque verdadeiramente é só Ele, amados, em nossas vidas. Então, quando a gente fala de profetizar, a gente está falando de disseminar a palavra de Deus. E a gente dissemina da melhor forma, não é só eu falando. Ai, eu sirvo a Cristo. Eu sou cristão. É com o nosso testemunho, amados. É esse que impacta. É esse que transforma. É o nosso testemunho. Só para corroborar a mensagem, eu peguei este artigo da internet e diz assim: ao longo da história do cristianismo, o tema da renovação espiritual, também chamado de avivamento ou do reavivamento, tem sido constante. Uma vida renovada ou avivada é uma vida de onde saem rios de água viva. Uma vida avivada ou reavivada é uma vida de onde saem vasos comunicantes que levam a vida ao mundo onde estão. A começar no micromundo de cada um. Seja familiar, na igreja, trabalho e tudo mais. O micromundo é onde a gente sempre tá, né? Tipo assim, no trabalho, na escola, nos nossos micromundos. Então, eu queria fazer só uma comparação, né? Sobre Ezequiel 47, que diz sobre os rios, né? De águas vivas. Né? Interessante dos rios, como eu sempre falo, quando eu falo de rios com o Senhor, eu falo que eu quero... que eu não queria que fosse um rio normal. Eu queria que fosse um rio que eu pudesse... Tá esquisito aquilo ali, ó. Amados, é ao vivo, perdão. Tem uns troços aqui que acontece, que você fica olhando. Aí, eu queria que fosse aqueles rios que... tipo assim, não sei se vocês já viram aqueles filmes que você tá no alto, assim, tipo num monte, né? Aí tem o rio também, assim, aí você pula lá dentro. Aí você vai lá no fundo. Esse é o rio que eu falo com o Senhor que eu quero estar, né? Que conforme eu for mergulhando, for
forem saindo tudo que me afasta dele, sabe? Todas as mazelas, todos os espinhos. Ultimamente eu tenho me comparado com uma rosa, amados. Rosa com espinho, né? Os espinhos vão caindo conforme a trajetória, porque o Senhor vai arrancando. Mas esse arrancar do Senhor é conforme a nossa intimidade com ele, né? Conforme a gente mergulha, quanto mais fundo nós formos, mais o Senhor vai tirando das nossas vidas, amados. Né? E quando a gente vai para Ezequiel, né, 47, 8, 10, então disse-me, estas águas saem para a região oriental, descem ao deserto, entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedim até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. E quando a gente vai para esse relato, né, de Ezequiel 47, a gente vê que o Senhor não quer que nós venhamos ser rios de águas paradas, amados. Né? Porque isso simboliza isso. Os rios de águas paradas. Quando eu falei lá ao longo da história do cristianismo, né, que é assim, a gente ser, sabe, avivados, sabe, se tornar constantes, ser comunicantes, sabe, pessoas que levam a palavra de Deus. Então, quando a gente vai para os rios que o Senhor quer de nós não são águas paradas, que a gente só recebe e não quer passar para ninguém, sabe, a gente só se enche. E não quer passar para ninguém, sabe? Fica ali com aqueles rios de água parada, sabe? Não vai para lugar nenhum. Acaba até criando mau cheiro, amado. Mas o Senhor quer o quê? Que nós venhamos ser rios que fluam, que dão vida, sabe? Por onde eles passam a vida, por onde eles passam a abundância. É isso que Deus quer de nós, amados. Sabe? Então que nós possamos ser, sim, esses rios que dão vida para as outras pessoas. Esses rios que as pessoas olhem para nós e falam, meu Deus, quando eu estava perto de você, eu sentia algo diferente, eu fui tocada, sabe? Deus me tocou em algo que eu precisava, eu fui liberta. É isso que Deus quer de nós, amados. Que nós venhamos ser rios de águas que fluam. Deus quer que venhamos a ser esses rios que desaguam em outros lugares e não rios de águas paradas. Que possamos sair nesta noite cientes de que temos um Deus que pode restaurar nossa vida espiritual. Mesmo que a situação esteja como um vale de ossos secos, como foi mencionado na mensagem. Pois não há nenhuma situação que para Deus que seja impossível. Para Deus não há impossível. Se Deus falou, Ele pode transformar, amados. Se Deus deu essa mensagem é porque Ele pode restaurar nossas vidas. Se Deus está nos falando nessa noite é porque Ele pode transformar a gente nesses rios que fluem em águas. Esses rios, sabe, que sejam comunicantes, que falem do amor dEle, sabe? Sabe, que não se fica tão atemorizados com as coisas que estão acontecendo, mas que levem a palavra de fé, amados. Para isso que a gente crê nele. E na palavra de Deus, em Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente. Tá difícil, amados? Você acha que você se enquadra nesse aspecto todo que eu disse? Em algum ponto desse que eu disse? Não há impossível para Deus. Impossível está aos nossos olhos, mas para Deus não há impossível. Se Ele restaura ossos sequíssimos, Ele pode nos restaurar, amados. Ele pode restaurar a nossa vida espiritual. Ele pode nos dar vida nessa noite. E não uma vida medíocre, uma vida hipócrita, mas uma vida verdadeiramente em Cristo. A vida que faz a diferença. Porque quando a gente vai para esses homens e mulheres que se dispõem a fazer a obra do Senhor em missões, amados, eles abrem mão de tudo, sabe? A esposa dele pegou tifos. Eles estão, sabe, suscetíveis a tudo. E por quê? Por amor. E às vezes a gente,
pouca coisa. Hoje em dia é o corona. Ai, corona. Ai, a minha família. Ai, o meu patrão. Quando você vê esses testemunhos de homens que levam a palavra de Deus em lugares que eles, se falar do amor de Deus, eles podem morrer, ser presos. A gente vê que a nossa fé é uma fé medíocre. A gente não suporta nada. Sabe, a gente vê que a gente não está vivendo verdadeiramente o evangelho de Cristo, o que Deus quer para nós. A gente só está vivendo assim, ó. Uma passagem, déjà vu. Lembra daquele filme? Déjà vu. A gente está vivendo assim, ó. Uma passagem, sabe? Um relance. Algo passageiro assim, tipo assim. Que vai e volta. É isso que a gente vive. Porque a gente não vive o evangelho verdadeiro. Deus quer trazer nessa noite um despertamento, pois muitas vezes temos andado como ossos sequíssimos, por isso foi abordado alguns pontos que precisamos melhorar. Então, na primeira parte, os propósitos de Deus, um alerta. Se Deus tiver que cumprir seus propósitos, Ele vai cumprir. Então, não é porque somos usados ou abençoados que Deus está agradando. Não é porque somos usados ou abençoados que estamos agradando a Deus. O que revela que estamos agradando a Deus é o nosso fruto. Quando a gente vai para o segundo ponto, é a plenitude do Espírito. Então, há a necessidade de nos enchermos diariamente desse Espírito. Sabe? Buscarmos diariamente desse Deus para as nossas vidas. E como uma frase que eu achei muito interessante, pois essa plenitude, ela não se trata de possuir uma maior dose do Espírito Santo, mas o Espírito Santo possuir uma parte maior da nossa personalidade, para que não haja espaço para as obras da carne. Então, essa medida que a gente busca, não há espaço para a carne, não há espaço para o eu, não há espaço para a minha vontade. Há espaço para Deus governar a minha personalidade, sim. E governar a minha vida. O terceiro ponto foi fé e confiança na soberania de Deus. É confiar e descansar na soberania de Deus, tendo certeza que Deus tem o melhor. Na palavra dele diz que tudo coopera para aqueles que amam a Deus, amados. Se eu tenho certeza que eu estou nos caminhos do Senhor, amados, Deus nos protege. Sabe, Deus nos guarda. Ele é o nosso guarda de Sião. Ele é o nosso general de guerra que vai na frente da nossa batalha. Que medo é esse? Que pavor é esse? Se você tem um general de guerra na tua frente. O quarto ponto foi intimidade. Quanto mais íntimos estivermos de Deus, conseguiremos ouvir a sua voz e depositar nossa confiança. Com isso, nós iremos rejeitar as práticas que desagradam a Ele. Então, quanto mais íntimos, quanto mais relacionamento com Ele, mais não eu vou conseguir dizer. Quando vier o manjar aí dos inimigos, o inimigo me der botar um manjar ali na minha frente, sabe? Colocar algo na minha frente que os olhos vão para fora, assim, ó. Se eu tiver íntimo do Senhor, Ele vai falar assim: minha filha, isso não é para você. Então, quanto mais íntimos do Senhor, mais fácil será para rejeitar o que o inimigo colocar na tua frente. O quinto foi obediência. Através dela que veremos a manifestação do poder de Deus, tanto em nossas vidas como também na vida de outras pessoas. Lembrando que para as bênçãos se manifestarem, há o condicionamento. Foi essa palavra que eu esqueci. O condicionamento para as bênçãos se manifestarem é a obediência. Então, amados, obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, amados, que possamos obedecer ao Senhor. E quando a gente fala de obediência, aqui, ó, a palavra dele. A palavra dele que ele nos deu, amados. Tá aqui, ó, esse aqui é o nosso manual de regra de fé e prática. Você, quando pega uma televisão, você não precisa ter um manual? Aqui, ó. Mas a gente sabe o que faz com esse manual? Joga no lixo, joga pro lado ou abre ele no Salmo 91. Entendeu? A gente não pega esse manual para nos conduzir durante a nossa trajetória.
E isso aí tá o nosso erro. Porque aqui tem tudo que a gente precisa pro nosso dia a dia tá aqui, amados. Sabe? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tá tudo aqui, amados. O sexto foi a manifestação do poder de Deus através de milagres. Enquanto ele abria a boca, as coisas iam acontecendo mediante a nossa fé. Os propósitos de Deus vão se cumprindo, amados. Então, que nós possamos verdadeiramente abrir a nossa boca. Abrir a nossa boca não é somente crer, mas abrir a nossa boca e concluir a nossa fé com a boca, com nossos lábios, amados. Quando a gente vai para o sétimo, a vida espiritual vem do Espírito. Aí a gente falou de Nicodemos, né? Que Nicodemos estava ali querendo, e o Senhor virou para ele e falou assim: é necessário que você nasça de novo, Nicodemos. Então, eu falei que o que mais nós alimentamos, não esquecendo, amados, que a gente tem uma luta diária contra a carne e o espírito. E eu falei para vocês, aquela que é mais alimentada, essa vence. Então, se eu tenho algum problema, se eu não estou bem, é porque a culpa é de quem? A culpa é minha. Porque eu tenho me alimentado a carne. E Deus quer que nós venhamos alimentar o espírito. A vida vem do espírito. A morte vem da carne. Então, se eu me alimento a carne, eu tô querendo morrer, amados, espiritualmente. Agora, se eu alimento o meu espírito, eu quero vida. Eu quero que essa vida transborde para outras. O oitavo ponto que eu disse foi: é preciso alguém para se colocar na brecha. Então, nós precisamos colocar na brecha para nós mesmos, nos despindo diante de Deus e falando aonde a gente tem errado. Senhor, essa área minha está fraca, mas eu creio em Ti. Eu sei que eu posso levantar. Em Ti saltarei muralhas. Em Ti eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas por que a gente não medita nessa palavra de dia e de noite? Qualquer coisinha que vem, a gente se enfraquece, a gente se esmurece. E quando a gente se coloca na brecha, a gente se intercede pelas outras pessoas, amados. Edifica vidas. E edificamos a nós mesmos. O oitavo que eu falei foi a autorresponsabilidade, que ela vem acompanhada com o arrependimento. Quando a gente, olha para a nossa vida e vê o que está acontecendo e vê que a gente é o responsável, nós somos os responsáveis. A gente se arrepende do nosso erro, aonde a gente caiu, aonde a gente errou, aonde a gente falhou. A gente se levanta e pede perdão a Deus. Se arrepende dos nossos pecados. O 10º foi profetizar. Seja um profeta nesse tempo. O profeta só fala o que Deus manda. Amados, seja um profeta. Seja um profeta para a tua vida, na tua vida. Seja um profeta na vida da tua família. Seja um profeta na tua igreja. Seja um profeta no teu lar, no teu trabalho, na tua escola. Romanos 4,17 diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Foi para isso que Deus nos chamou, amados. Deus nos chamou, amados, para fazer a diferença. Tá tudo errado. Eu tô mal. Não, pelo amor de Deus, diz ao fraco que eu sou forte. Deus quer que você profetize, amados. Tá tudo um caos. Profetiza. Tá tudo uma bênção. Meus parentes vão se converter, vão se render a Cristo. Profetiza, amados. Mesmo se somos filhos, temos que agir igual ao nosso pai. A gente fala tanto, sou filha, sou filho, sou filha, sou filho. Mas cadê a nossa ação?
É aquele livro que eu falei para vocês na semana passada, não sei se foi no culto passado. O que faria Jesus nos meus passos? Quando a gente vive algo na nossa vida e a gente, sabe, para nesse momento para refletir, o que faria Jesus nesse momento? Porque quando você vai lá, Jesus sabendo tudo o que ia acontecer com ele lá no Getsemane, e ele prosseguiu, ele continuou, suando sangue, e ele prosseguiu. Sabendo que ele ia ser martirizado. Ele prosseguiu. Mas muitas vezes a gente para por qualquer coisa. Qualquer coisa nos para, qualquer coisa nos paralisa. Qualquer coisa nos tira da presença de Deus. Quando a gente vai para a vida de Jesus, amados. Vai falar, ele era Deus. Ele era 100% homem, 100% Deus, amados. Então ele viveu como homem para que a gente hoje soubéssemos que nós podemos sim. Podemos todas as coisas em Cristo. Mesmo que antes dessa mensagem tivéssemos como este vale de ossos secos, bem distantes dos propósitos de Deus para a nossa vida. Mas que a partir de agora saiamos daqui restaurados, avivados, para a honra e glória do nosso Deus. Que saiamos daqui diferentes, amados. Que venhamos levantar como um exército nessa noite. Que possamos sair daqui uma igreja viva. Uma igreja que traz vida. Uma igreja que dá vida. Uma igreja avivada. Sabe? Não é algo de só exterior, não. Não. De dentro para fora. De dentro para fora. Que seja algo de dentro para fora. Eu tenho clamado tanto ao Senhor por isso. Que Ele traga o avivamento para o Brasil. Porque só o avivamento vai fazer, sabe, o povo dele se levantar, o povo dele se erguer, o povo dele se posicionar como igreja santa. Como uma igreja, sabe, que leva o nome do Senhor, amados. Então que nessa noite, porque eu creio que o Senhor está levantando homens e mulheres de Deus. Quando a gente vai para a palavra de Deus lá, e Elias estava lá, sabe, foi se esconder e achando que só tinha ele. Eu creio que Deus tem levantado pessoas para ser uma igreja, sabe, viva. Uma igreja que faça diferença, uma igreja, sabe, que leva o amor, uma igreja que seja luz. Eu creio nisso, amados. E essa noite Deus está levantando essa igreja em nome de Jesus. E o versículo final que eu quero deixar foi o mesmo da semana passada, que diz: porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levanta-se da morte e Cristo o iluminará. Eu creio que pessoas estão saindo daqui iluminadas por Cristo, amados. Despertadas por Cristo. Para ser uma igreja que, sim, faça diferença. Uma igreja, sabe, que levante como um exército nesse mundo de caos que a gente vive, amados. Amém? Essa foi a mensagem que Deus me deu. Que nós possamos sair daqui restaurados espiritualmente. Amém, amados? Glória a Deus. Eu gostaria de orar agora. Eu quero orar pela uma irmã que colocou o pedido de oração. Foi a irmã... Deixa eu me lembrar. Meu Deus, Senhor. A mente do meu marido, não. Eu orei por ela hoje de manhã. Eu não sei o que Lima. É alguma coisa Lima. Aquela família... Ela perdeu o sobrinho, eu acho. Não sei. Wanda Lima, não lembro. Eu não sei que é Lima, acho que era V. Amém, amados. É a família Lima. Eu quero orar por eles, para que Deus possa confortar o coração, né? Porque essa parte de você perder, e não só eles, todos que têm perdido seus entes queridos, amados, para tantas doenças aí, infarto, tantas coisas que aparecem, tiroteio, a gente viu aí no Alemão, tantos mortos que tiveram, né, e assaltos e tudo mais, né, às vezes a gente fica focando tanto no coronavírus, mas tem tanta gente morrendo de outras coisas, né, agora com esse isolamento aí, maridos matando as mulheres em casa, né, tá, e continua aí, amados, continua, as coisas continuam, então vamos orar, eu quero orar por cada um, amém, e orar para que Deus possa fazer com que a nossa mente saia daqui diferente nessa noite. Amém, amados? Pai amado, adorado, toma, Senhor,
a família Lima nas tuas mãos. Que o Senhor possa confortar os corações, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar à frente, Senhor, sabe, da vida deles, Pai, porque a perda é muito difícil, a separação, Pai. Mas eu coloco nas tuas mãos porque o único que pode confortar e consolar os nossos corações é o Senhor. Então que o Senhor possa vir com o seu conforto, com o seu consolo, Pai. E que nesse momento eles possam se voltar para Ti, porque, Senhor, não adianta, Pai. Nesses momentos, só o Senhor, Pai, para nos dar força. Toma nas tuas mãos, Pai, a vida, sabe, de cada um, Pai, que ouviu esta mensagem, cada família, ou cada um que ainda irá ouvir essa mensagem. Que o Senhor possa, Senhor, fazer com que nós venhamos sair daqui, sabe, Senhor, como um exército, Pai, um exército vivo, Pai, avivado diante de Ti, diante do que o Senhor tem para nós. Que os impedimentos, Pai, sabe, que impede o Senhor de atuar de uma forma plena e completa nas nossas vidas, caia por terra nessa noite em nome de Jesus. Mas que a última palavra seja a Sua para a vida de cada um de nós. Levanta, Senhor, um exército que se ponha a falar do Teu evangelho, do Teu amor, Pai. Que seja, sabe, firme e constante diante de Ti, Pai. E que não se abale, Pai, porque ele tem confiança no Senhor, Pai. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas. Toma nas Tuas mãos a Tua igreja, Pai. Quando eu falo da Tua igreja, é a Tua igreja por completo. Senhor, toma nas Tuas mãos cada líder, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, ajudar, Senhor, sabe, os Teus servos, dar sabedoria, Pai, para que nós venhamos, Senhor, continuar, perseverar, Pai. E que o Senhor possa derramar, Senhor, o Teu amor sobre nós, Pai. Toma nas Tuas mãos a vida de cada um de nós, cada igreja, Pai. E que a Sua vontade prevaleça. Vai levantando o Teu povo, vai reerguendo o Teu povo, vai despertando o Teu povo, Pai, para o que o Senhor tem preparado para a Tua igreja nesse tempo, Pai. Que nós possamos, sim, verdadeiramente ser a diferença, Pai. Esse é o meu clamor e a minha oração. E o que eu lhe peço em nome de Jesus, Pai. E o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém. Eu gostaria também de orar pelos enfermos. Senhor, que o Senhor possa estar sobre os enfermos, possa estar curando, Senhor. Senhor, possa estar lá sobre a vida, Senhor, da diaconisa Yasmine, Pai. Vai com a sua mão poderosa, tira toda enfermidade, todo laço caia por terra da sua vida em nome de Jesus, mas que a sua vontade prevaleça. Qualquer pessoa que esteja, Senhor, passando por algum problema, Pai, Senhor, vai atuando com o Teu poder e a Tua glória, Pai, que nós possamos ver o Teu agir, Senhor, o Teu toque, o Teu sobrenatural, porque nós cremos num Deus poderoso, Pai, que é capaz, Pai, de, sabe, fazer o impossível acontecer em nossas vidas. E eu coloco diante de Ti, Pai, toma essas famílias que têm passado necessidade, Senhor, esteja com as pessoas que moram perto, que elas possam, sabe, Senhor, ajudar, Senhor, toma a frente, meu Senhor, opera com o Teu poder e com o Teu milagre, alcança, Espírito Santo, vidas. Na Tua palavra diz que não é pelo muito falar, mas é pelo mover do Teu Espírito, que o Senhor possa tocar de forma diferente, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar a cada dia, Pai, libertando, transformando, Pai. Esse é o meu clamor e a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Agradeço a todos aí, o momento que vocês estiveram conosco. Continuo pedindo para vocês seguir, né, a gente, nos que vocês não estão ainda, que é Instagram, o YouTube, e curtir as páginas, amém, amados? Para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Vamos dar a bênção apostólica, que a paz... Ih, meu Deus, amém. Glória a Deus, amém. Que o amor de Deus, que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. A igreja diga amém. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não desista. Deus é fiel. Amém, amados? Um abração para todos. Que vocês tenham aí uma semana abençoada. Domingo que vem estaremos de volta, hein? Beijão, hein? Um abraço. Tchau.